deixar uma reflexão para todos que acompanham esse momento de transição de governo. A gente percebe a imprensa muito atenta, porque é uma pauta de interesse de todos os capixabas. Percebemos os dois governos conversando através das suas equipes de transição, de quem chega, de quem sai, e o parlamento também debruçado. Mas fica a dica, a transição é muito mais complexa do que imaginamos. Ela precisa ser acompanhada muito mais de perto do que todos nós imaginamos, porque inclusive ela começa a colocar um olhar também nos próximos passos da Assembleia Legislativa. Quem sai quer continuar de alguma forma tendo os tentáculos aqui na Assembleia Legislativa. E quem chega, chega com o direito de governar em paz, com tranquilidade, com transparência, com ética. Então, que acima de tudo estejamos atentos e que a vontade, tanto do governo quanto da Assembleia Legislativa, não esteja acima dos interesses e do bem-estar de todos os capixabas. Falta, eu acho, mais do que nunca, a gente entender conceitos no momento político em que a gente vive. Conceitos como democracia, como republicanismo, como saber o que é um estadista, são questões fundamentais que passam ao largo das relações políticas existentes no país hoje. O governador Paulo Artung se esforçou, usando muito dinheiro público para isso, para mostrar ao resto do país que era um grande administrador, que era um governador de responsabilidade. Eu sempre discordei disso e sempre disse que isso era uma farsa. E agora, as atitudes dele no final do governo mostram que eu estava certo. Porque fosse o governador Artung um republicano de verdade, fosse ele um estadista de verdade, não estaria fazendo o que está fazendo. Ele está perdendo uma grande oportunidade nesse final de governo de mostrar que realmente ele é um homem superior, ele é um estadista, ele é um republicano. As atitudes que o governo vem tomando nesse final, fazendo coisas que se negou a fazer durante 4 anos, mas faz atropeladamente agora, anunciando empenhos, obras e não sei mais o que durante 4 anos não fez, mas resolve agora anunciar, faltando 1 mês e pouco para terminar o governo. Aquilo que eu disse anteriormente, que falei várias vezes aqui, o governo Paulo Artung sempre foi uma farsa na educação, foi uma farsa na segurança. Quando eu vejo coisas que ocorrem entre as instituições, eu fico pensando que nós esquecemos o que é de mais elementar numa república e o que há de mais elementar entre as relações de poder, que é sempre visando o bem coletivo e nunca egos ou então formas de tentar se vingar usando o poder público, usando o poder, usando o dinheiro, usando as instituições. E a função nossa aqui no Estado do Espírito Santo é de fiscalizar os atos do governo, mas também contribuir para que ele possa dar a retribuição àquilo que o capixaba realmente depositou de confiança nos governos eleitos. E eu quero só agradecer também ao atual governo que cumpriu aquilo que foi prometido aos municípios. E a Serra está assinando aí um convênio, o deputado Daria que assinou um convênio de R$8.300.000 sobre os equipamentos para equipar o Hospital Materno Infantil da Serra. Isso foi uma promessa antes de campanha e está sendo cumprida. Então eu quero assim agradecer ao atual governo que foi lá na época em uma visita e falou que iria contribuir para que aquele hospital pudesse funcionar até 2019, 2020, com a aquisição desses equipamentos, no valor de R$8.300.000, e isso o governo está cumprindo. O que nos assusta, o que nos preocupa, e hoje a preocupação maior da AMUNES, ou pelo menos da representação da AMUNES aqui, não deve ser a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem o seu papel, a sua responsabilidade, nunca vai se furtar a esse papel. Aqui dentro temos bons debates, bons debatedores, divergências de pensamento, mas é uma Assembleia produtiva.
Tudo que o governo do Estado do Espírito Santo precisou, a Assembleia esteve ao lado, com agilidade. Esse deputado mesmo que aqui fala, esteve entre os 5 deputados que mais votou com o governo do Estado nas suas diversas reformas, nos TACs, nas prorrogações de convênios, no momento em que precisou abrir o capital da CESAM, uma coisa difícil de se votar, no momento que tivemos que prorrogar o reajuste do salário dos servidores, mas também votamos várias vezes suplementações de crédito, votos de confiança, recursos para a construção de presídios, entre outros. Mas no nosso entendimento, no meu entendimento, o governador Paulo Artung vai, ao contrário da sua história, um homem respeitado por seu trabalho, por sua vivência, experiência, mas nesse momento dá um péssimo exemplo. Vai na contramão mesmo da sua história de vida. Nós sabemos, e aqui ninguém é contra, prefeito Guerino, aos convênios. Todos os deputados são favoráveis aos convênios. Os municípios hoje vivem literalmente com o pires na mão, precisando de ajuda. O Pacto Federativo, ou um novo Pacto Federativo, é uma coisa que é um sonho ainda. A gente sabe que o governo federal fica abocanha os recursos, que chega pouco ao Estado e chega quase nada aos municípios, engessando o gestor. A gente sabe que o governo federal coloca lá 3, 4, 5 milhões para a construção de uma creche ou de uma escola e deixa o custeio o resto da vida com o gestor da cidade, com o prefeito. E o gestor tem 2 opções: ou ele mete o pé no acelerador e inaugura sua obra, porque o dinheiro o governo federal deu, a boa parte dela, e depois não tem como colocar o professor, o merendeiro, o vigilante, ajudante, estagiário, o cuidador, ou então ele tira o pé do acelerador e vai medindo e não consegue fazer a entrega da obra, porque dizem na roça que só sabe a temperatura da panela e a colher. Essa é a vida dos prefeitos, nós reconhecemos. Esses convênios, a maioria deles já estavam prontos há muito tempo. As secretarias já haviam elaborado as propostas, os planos de trabalho, já poderiam ter sido assinados há muito tempo. Os prefeitos já poderiam ter recebido a primeira, segunda, terceira, quarta parcela e não haveria nem necessidade da gente estar discutindo isso aqui. O governador Paulo Artung nega a sua própria história nesse momento com essas canetadas desenfreadas. Fazer uma saudação aos prefeitos presentes. Aliás, seria muito bom que os prefeitos de vez em quando viessem aqui nesse plenário desta casa, para que eles ficassem mais bem conhecidos dos deputados. Mas eu quero aqui hoje, na minha fala, me reportar esta questão desses convênios. O governador Paulo Artung, ele jamais ia praticar a ilegalidade. É importante falar isso aqui. Conheço o Paulo desde 92, quando dei posse a ele, como vereador mais votado de Vitória, e ele foi prefeito, brilhante prefeito. E para falar desse decreto é muito fácil, muito simples, porque com certeza nós estaríamos prejudicando não os prefeitos nem a prefeita, não. Nós estaríamos prejudicando a população do município no qual todos os deputados que estão aqui foram lá para pegar voto. Porque quando você faz um repasse e o prefeito tem certeza que aquela obra, e eu estou falando aqui como engenheiro de carreira da Prefeitura Municipal de Vitória, tem certeza que aquela obra vai ser realizada, até para o empreiteiro, ele vai ter uma responsabilidade maior, porque me parece, do jeito que a coisa está, que se o Paulo Artung não passasse, porque ele vai passar, o valor em sua integralidade, lá na frente o governo que entrar, não repassaria a segunda ou terceira parcela. Então me causa estranheza, uma vez que o governo é governo até o dia 31,
31 de dezembro. Ele é governo. E ele foi eleito pela população e nós automaticamente respeitamos as decisões do prefeito. O que precisava, já que está querendo resolver, resolva entre eles. Que haja um acordo lá, uma conversa entre as duas, o Paulo e o Renato, se é que Renato tem esse interesse, porque o que o Paulo Artung está fazendo está dentro da legalidade. Nós não conhecemos as contas do Estado a rigor para saber exatamente o que é que pode ou não pode ser feito. Nós precisaríamos ter aqui o contraponto. Então, assim, e sugiro isso à mesa aqui, que antes de qualquer questão, que fosse ouvido com números concretos a equipe do governo e a equipe de transição, para que soubéssemos exatamente qual é a situação das contas do Estado. O que o governo está deixando e o que não está deixando. O que tem que ser feito agora, sob pena de que isso cause um grande prejuízo a municípios, ou a categorias, ou a setores, e aquilo que pode sim ser repensado e ser visto depois. Não dá para ser dessa forma. Assim, eu não sabia que hoje prefeitos estariam aqui, eu não sabia, me perdoe a sinceridade, mas me parece isso assim, uma pressão para que os deputados acreditem numa determinada versão. Eu me sinto muito à vontade, deputado Guerino, e os prefeitos podem vir sempre aqui, serão sempre muito bem-vindos, porque eu não me deixo pressionar por absolutamente nada. Eu confio naquilo que podem me apresentar como dados concretos. No dia 31 de dezembro, termina o governo Paulo Artung e começa o mandato do governador Renato Casagrande, que eu fiz parte da sua coligação e serei base aliada dele aqui nesse plenário. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Mas hoje nós estamos vivendo um problema grave e sério. Tem prefeitura, prefeito Guerino Zanon, prefeito Gilson Daniel, meu amigo em particular, um dos melhores prefeitos desse estado, que não consegue fechar o ano. E esse repasse vai ajudar, porque vai entrar direto na corrente líquida e vai ajudar ele a não ser alcançado pela lei de responsabilidade fiscal. É culpa do prefeito? Não! É culpa do governo central, que mentiu para o Estado brasileiro, que desonerou muita coisa, IPI, e quem pagou a conta foi o município. Nós estamos tentando ajudar. O governo não está comprometendo o governo futuro. O governo não está comprometendo a receita futura. Ele está meramente ajudando as cidades, celebrando o convênio. Como disse aqui o prefeito Guerino, o prefeito Aldivos, não se pode prejulgar. É claro que algum prefeito pode cometer alguma irregularidade, aqui no Espírito Santo, em outros estados brasileiros, em qualquer país do mundo. Mas ele vai pagar. Para que existe o Ministério Público e o Tribunal de Contas? Para que existem as câmaras municipais? Vamos fechá-las então. Vamos fechar o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, vamos fechar a porta. Já que se tem uma dúvida aparentemente jogada e lançada contra os prefeitos, não é isso. A eleição já acabou. Com o máximo de respeito, conforme sempre eu conduzi o meu mandato, ou oposição ou situação, acho que o momento no Brasil, o Espírito Santo não poderia ser diferente. É um momento de união. Eu fico muito triste quando eu vejo no cenário nacional já algumas pessoas, alguns deputados, senadores, se organizando para fazer oposição ao presidente eleito. O que tem que fazer é se juntar e ajudar, que o país está quebrado, os municípios estão quebrados, o Estado aqui, felizmente, está com as finanças equilibradas. O que eu acho estranho é o seguinte: se tem dinheiro em caixa, por que parcelar? Por que pagar depois? Não dá para entender. Todos os prefeitos aqui que não estão aqui estão de pires na mão. Os municípios estão quebrados. Então, se o governador tem dinheiro em caixa, por que não pagar agora? Isso é punir não o prefeito, isso é punir o munícipe. Isso é punir o cidadão que está sem saúde, sem segurança,
sem saneamento básico. Menos de 50% do país hoje não tem saneamento básico. Consulta o site Trata Brasil, que os senhores vão ficar assustados. Isso aí, a falta de saneamento, eu lutei muito, vim lutando aqui há 12 anos, para que toda a prefeitura tenha seu plano de tratamento de esgoto, senão não terão financiamento a partir do ano que vem. Me ajudem a recordar a situação que o nosso Estado se encontrava em 2002 e qual que foi a proposta para que nós pudéssemos tirar o Estado da situação em que estava. A proposta era que nós nos uníssemos, que tivéssemos uma unidade de gestão com os gestores, com o chefe do executivo estadual, com os executivos municipais, com os parlamentos, o parlamento estadual e todos os parlamentos municipais, com a sociedade civil organizada por completo, com a bancada federal, os 3 senadores, os 10 deputados federais. Esse era o movimento, e o movimento que fez com que o Estado saísse do abismo e chegasse onde nós estamos, literalmente onde estamos. Quero recordar o deputado Guarino Zanon, que citou a avaliação que ora o chefe do executivo tem, mas que poderia ter citado também a mesma avaliação que o Renato Casagrande teve ao final do seu governo. Foi a mesma avaliação, deputado Guarino Zanon. Foi nota A do Ministério da Fazenda para todos os setores, para o governo foi nota A. E aí eu repito o que o deputado Bruno já disse, foi deixado 2 bilhões no cofre do governo do Estado. Que gestão republicana é essa? Que corta o Fundo Cidades, como bem disse o deputado Bruno, que colocava recurso de forma republicana em 78 municípios. Vila Velha recebia 13 milhões e 800 por ano, mas Pedro Canário recebia 2 milhões. 78 municípios recebiam recurso do Fundo Cidade, para que vocês pudessem aplicar de acordo com a necessidade do município. E cadê o Fundo Cidades? Por que não continuou com um programa republicano como esse? Que não tem o partido do prefeito, que não tem a cor do prefeito. E eu pergunto para os amigos prefeitos, quantos convênios assinaram ao longo dos 4 anos? Quantos convênios cada um de vocês assinaram ao longo dos 4 anos? A grande maioria está assinando o primeiro convênio, do atual governo, o primeiro convênio. E aí, para dizer que assinou um convênio e pagou, quer pagar de parcela única. E eu repito, quando foi que os amigos prefeitos e prefeita, quando foi na história de que foi prefeito, como o Guarino está pela 3ª ou 4ª vez, o Brizola está pela 3ª vez, quando foi que assinaram um convênio e receberam o recurso de forma integral? Quando foi? Nunca. O governador Paulo Artung arrumou a casa. Isso ninguém tira. Arrumou a casa. Nós somos, hoje está na imprensa, em vários jornais do país, nós estamos em primeiro lugar em tudo. Então o governador fez o equilíbrio das contas, como disse o prefeito Aldifas aqui. Como os prefeitos que estão aqui, que estão com as casas arrumadas, que não é fácil, tem muitos prefeitos que estão quebrados, tem muitas prefeituras que estão quebradas. Parabéns àquelas que estão conseguindo sobreviver e ainda chegando ao final do ano com as suas contas equilibradas. Eu vou na linha do meu líder, vou na linha do deputado doutor Hércules. Se tem o dinheiro, e aí não tem nada equivocado. Não tem nada equivocado. Eu quero fazer um apelo aqui, uma pessoa que nem precisava estar falando aqui, não vou continuar na casa, mas isso é a pura realidade. Se o nosso Estado tem o dinheiro, não atrapalhe nada o futuro governador, o futuro governo Renato Casagrande, muito pelo contrário, ele já chega com as obras para inaugurar, ele vai inaugurar as obras, porque esse é o ritual, é assim mesmo que acontece. Quem chega, que pega as obras prontas, inaugura as obras. Quem ganha? A população. Então eu venho aqui, faço um apelo
aos meus colegas que esse momento não é um momento, é um momento de jogar para dentro. Quando o nosso Estado assinar esses convênios, assim é Santa Teresa, assim é esses municípios todos que estão aqui, nós estaremos ajudando o Estado do Espírito Santo e com o dinheiro em caixa. A coisa mais difícil que tem é você assinar um convênio, depois não paga a segunda parcela, não paga a terceira parcela, como aconteceu no passado e nós passamos por isso. Quero falar um pouquinho hoje, senhores deputados, sobre a questão da proteção na terceira bem paga ponte. Uma coisa que nós lutamos há muito tempo, vidas são ceifadas diariamente naquela ponte, esse sangue derramado está na mão do governador Paulo Artung, porque ele é responsável por todas as mortes que ocorrem naquela ponte, pelos os transtornos que causam à população quando há uma tentativa de suicídio ou um suicídio, deputado Majewski. Mas se o governador, eu quero que faça a proteção, não importa qual seja. Agora, se ele quer fazer, independente da aprovação do projeto aqui nessa casa, para mim o interesse, deputada Cláudia, é que seja feita a proteção. Se ele quer dizer que quem botou foi o deputado Ferraço, quem lutou foi o deputado Marcelo, deputado Enivaldo, deputado Bruno, para mim tanto faz. Eu quero que vidas sejam salvas, deputada Eliana, deputado Ferraço. Eu sei que o deputado Ferraço fez uma denúncia aqui, que não adianta fazer o projeto incompleto, fazer a proteção e depois desmanchar e fazer a duplicação. Não é isso, deputado Ferraço? Na terceira bem paga ponte. Agora, tem gente que quando o projeto vem para o plenário vota contra. E depois quer ser o pai da criança. Para mim pode ser o pai de quem quiser que seja, deputado Honório. Pode ser quem quiser ser o pai. Mas o problema, tem que ter coragem de chegar aqui e votar favorável. Não é votar contra aqui para fazer chacota e dizer que é o pai, não. O governador dê a paternidade para quem ele quiser. Mas eu quero que faça proteção. Eu quero registrar o que ontem debatemos na Comissão de Infraestrutura, um tema que amplamente é registrado pelo deputado Euclério Sampaio aqui nesta casa. O deputado Euclério Sampaio, ao longo dos mandatos que exerce, vem provocando o governo do Estado, a Rodossol, para que sejam instaladas barreiras de proteção ao longo dos seus 2,7 quilômetros de extensão. Não se furtando também a esse debate, a Comissão de Infraestrutura, que tenho a honra de presidir, também promove esse debate, não apenas esse, como outras ações que visam melhorar a mobilidade urbana, o trânsito e a segurança viária, não só na ponte Darcy Pacheco de Queiroz, mas também nas estradas capixabas. Mas ontem, efetivamente, debatemos sobre barreiras protetivas na terceira ponte, aonde trouxemos o arquiteto Calmon para que pudesse apresentar uma proposta. Nesse momento da apresentação da proposta, no dia de ontem, estava presente o diretor da ASP, estava presente o diretor da Rodossol, também estava presente o representante do Conselho Regional de Engenharia, aonde foi apresentado, deputado José Rocha Esmeralda, esse projeto. E por que da apresentação desse projeto? Porque nós entendemos que até então os projetos apresentados como solução para que as pessoas não atentem contra a própria vida é muito caro, praticamente inviável. Estou falando da ordem de aproximadamente 15 milhões de reais. E eu acredito, uma vez que foi encaminhado para o DR para fazer o levantamento, tomada de preço, para que seja confeccionado um projeto efetivo, nós teríamos no mínimo 1 ano da contratação do projeto, da licitação para contratar a empresa e, naturalmente, pelos embrólios burocráticos da Lei 8.666. Nós teríamos aí o ano de 2019, com possibilidade de terminar o processo licitatório em 2020. Até a implantação, nós passaríamos de 2020, chegando talvez a 2021. E qual foi a solução apresentada pelo arquiteto Calmon ontem na Comissão de Infraestrutura?
e eu conversava isso com o deputado Euclério Sampaio. A solução é a mais viável, até porque o próprio diretor da ARSP apresentou aqui que a proposta mais econômica que eles receberam era inviável porque o pó preto comprometia todo o material que seria usado. Eu acho que seria justo que as empresas poluidoras no Espírito Santo pudessem arcar com esse projeto, que é mais barato, que é bom, barato e seguro, e ao mesmo tempo nós sairíamos da Lei 8.666, e vou dizer uma coisa aqui, na entrada do governo Renato Casagrande, nós teríamos essa rede de proteção instalada em menos de 6 meses. Hoje eu subo a esse plenário para falar sobre o desastre de Mariana, que completa 3 anos, e ontem foi matéria do Jornal Nacional, aonde inúmeras famílias de desabrigados ainda não receberam nenhum real pelo desastre. Famílias que perderam as suas residências, família que perdeu a sua cidade onde morava, porque a cidade não existe mais, e hoje está sem moradia, sem o seu ambiente de convivência, porque a pessoa escolheu aquela localidade para morar. A vila, a Nova Mariana, a nova vila, que seria construída e entregue até o ano de 2019, passou para o ano de 2020, 2021. E aqui no estado do Espírito Santo nós temos inúmeros problemas também ambientais, que essas empresas só visam o benefício próprio, deputado. E quando fala do benefício para a população, vai se esquivando e não apresenta resultado real para a população. Nós sofremos muito, eu sou de Linhares, linharense, fomos muito afetados, nosso povo lá da região ribeirinha de Linhares, como Colatina, Baixo Guandu, o Rio Doce, que já não estava bem e que agora está praticamente morto. Está na UTI e que precisa de um olhar do poder público, tanto federal como estadual, e também da empresa. A empresa que provocou todo esse desastre. Nós cobramos e vemos que pouco se fez. Pouco se fez. Depois de 3 anos, estamos vendo muitos pescadores ribeirinhos aí sofrendo com o nosso rio que foi totalmente atingido pela lama da Samarco, da empresa Samarco, e estamos aí continuando a cobrar. E nós não vemos por parte da empresa, que é a responsável de dar resposta à sociedade, efetivamente, uma resposta concreta. Nós temos uma série de situações pessoais dos ribeirinhos, nós temos uma série de situações no nosso estado em que pessoas, por exemplo, Anchieta, o município está praticamente quebrado, o município não tem mais a pujança que tinha antes. Qual o movimento que está sendo feito de uma forma concreta, com os poderes constituídos, para que a gente possa fazer essa reversão? O desenvolvimento econômico, ele é de extrema importância, mas por isso que existe a palavra sustentabilidade. E se nós não tivermos isso em mente e não estivermos preparados para esses enfrentamentos, nós não vamos conseguir fazer com que o nosso estado, que é tão rico, que é tão belo, consiga crescer, mas manter as suas tradições e as suas belezas naturais. Que nós não nos esqueçamos e que possamos estar cobrando um maior resultado e uma melhor resposta da empresa responsável. Obrigada.